Este capítulo aqui, esse vídeo vai ser, talvez eu acho que o primeiro que eu vou falar diretamente sobre onde encontrar a reencarnação no Novo Testamento, no Velho Testamento, tá em toda a Bíblia. Infelizmente, eu sei que eu vou poder ser atacado aí por uma meia dúzia que não pensa assim, mas é só não aceitar o que eu estou falando, não precisa aceitar não. Porque infelizmente tem aqueles que são fiéis de cabresto, que estão doutrinados a não pensar diferente daquilo que o pode falar. Então vamos lá. No capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, são dois dos três evangelhos sinóticos, né, que são evangelhos comparados, e esses dois falam sobre o mesmo evento, um pouquinho, cada um falando com a sua lembrança lá, o que escreveu. Bom, vamos em frente. Então, Jesus tendo vindo a Cesareia, ou melhor, as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao filho? Aqui está como o filho do homem, mas na verdade seria como o filho de Deus, porque é uma coisa que eu vou explicar depois. Isso aí. Bom, quem dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam: dizem uns que és João Batista, outro que és Elias, outros que és Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, movido lá por um ímpeto de uma inspiração, respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jona, porque não foram a carne e o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Presta atenção nisso aqui. Essas interrogações que eles fazem aqui já provam que eles acreditavam na reencarnação naquela época, que foi tirado da Bíblia declaradamente, porque houve uma época em que um Papa, vocês já ouviram falar dessa história, com certeza, que teve um relacionamento com uma mulher que ficou poderosa, e não vou falar a respeito dela, não interessa o que ela era e o que não era. Então ela mandou ele tirar isso do Evangelho, essa coisa clara. Por quê? Os ricos não querem voltar como pobre. Os imperadores não querem voltar como a gente comum. A reencarnação acaba com tudo isso. A reencarnação vai mostrar que quem matou vai ser morto, quem estuprou vai ser estuprado. A lei do retorno, a reencarnação é a maior lei de justiça de Deus. E os homens que têm dinheiro hoje não querem que falem isso. Mas não adianta, porque isso é verdade. Está aqui, olha. Eles estavam questionando, dizendo que Jesus era João Batista, porque nesse momento aí, João Batista já tinha sido morto, degolado por Herodes. E como Jesus apareceu pregando depois, porque João Batista foi o precursor de Jesus, ele veio anunciar Jesus, eles eram primos, entendeu? João Batista batizou Jesus, vocês conhecem um pouco daquela história. E aí João Batista já tinha sido morto, degolado, e os apóstolos estavam dizendo, os discípulos, né, porque discípulo conviveu com Jesus, estavam dizendo, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, quer dizer, então eles acreditavam na reencarnação. Só que confundiam reencarnação com ressuscitação. Ressuscitar é o que o médico faz quando a pessoa para o coração e vai lá e ressuscita. É diferente. O espírito está no mesmo corpo, volta. Reencarnação não. A gente no fim dessa vida morre, depois nasce de novo. Se Deus pode fazer um corpo nascer uma vez, por que não pode fazer milhões de vezes? Porque é tão difícil entender isso, que as pessoas têm tanta dificuldade. É a doutrinação. É a doutrinação. Aí cria os mentecaptos, as pessoas de mente cativa.
Não deixam elas pensar. Não, não pode pensar, vocês têm que acreditar no que eu estou falando. É assim e acabou. Gente, esse mundo já acabou. Esse mundo já era. Não existe mais. Outra passagem aqui, tem dezenas. Eu vou ver se eu faço um bocado delas aí para ver se entra na cabeça de alguém aí, porque tem muita gente ainda que tem dificuldade para entender isso, mas é muita dificuldade criada pela magia que fizeram na cabeça do povo. Infelizmente. Bom, já em Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9, também tem uma passagem que deixa bem claro isso, né? Mas a pessoa tem que ter mais de 2 neurônios para entender isso, porque se tiver um só não vai entender. Nesse ínterim, desculpe a minha grosseria, mas olha, eu já não tenho mais paciência, eu estou há 55 anos estudando isso, tentando mostrar para tanta gente essas coisas, mas tem gente que acredita, que com o tempo, mas tem aquelas que são orgulhosas, que não, eu não vou mudar minha opinião agora, eu já aprendi isso a vida toda. Mas é aquilo que eu postei aí, né? O carrasco do ser humano é o egoísmo e o orgulho. Eles é que batem na gente com uma chibata da dor moral e do sentimento. Então, nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava apreensivo. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, quer dizer, ele tinha mandado matar João Batista. Outros que aparecera Elias, porque eles já sabiam que lá em Isaías, Malaquias, tem uma profecia lá dizendo que Elias iria voltar. Então eles sabiam, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecia Elias. Estavam confundindo Jesus já com Elias e com João Batista. E outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então, eles estavam confundindo. Ressuscitar, como é que pode? Um profeta morreu há séculos, o corpo se recompor de novo. A química já provou que isso é impossível. Por que se Deus criou um corpo, não pode fazer ele nascer, o Espírito botar num outro corpo que vai nascer do útero de uma mulher? Por quê? Por quê? É tão difícil assim entender? Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse, de quem ouço dizer tão grandes coisas? Porque os feitos de Jesus já estavam incomodando já naquela época. Né? Então tá aí. Eles, mais uma vez ali, a prova de que eles tinham ideia da ressurreição, confundiam a reencarnação com ressurreição com reencarnação. Eles sabiam que Elias ia voltar. Porque está lá em Malaquias. Já em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13, Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13, que eles falam a mesma coisa, são os evangelhos sinóticos, são comparativos. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que Elias volte? Jesus respondeu, é verdade, pode ver lá, nesse capítulo que eu falei aí. Vocês podem ver a gravação, vão ver, eu não vou repetir mais agora, porque senão vai ficar longo. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Aí Jesus faz esse adendo, ele diz, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhe aprouveram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem, que no caso aqui está com o Filho do Homem, mas Jesus, que ele está dizendo que é assim que farão com Jesus, ele seria crucificado. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falaram. Está lá no Evangelho, pode ver lá. Os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que Elias era João Batista. Então, a prova da reencarnação, gente. Se um reencarnou, todos nós reencarnamos, já reencarnamos inúmeras vezes. Vamos acabar com essa magia aí.